Apresento a essa Casa Legislativa, nesta noite, uma proposta de alteração ao Código Tributário Municipal, no artigo 424, a partir do inciso 16, da Lei 18 de 2002, com a finalidade de se restabelecer a isonomia dos proprietários de imóveis dessa cidade que possuem, em fração das suas terras, áreas de preservação permanente ou com algum tipo de restrição ambiental que a lei, por disposição reguladora, não permite que sejam utilizadas. A presente lei, senhor presidente, ela também tem a finalidade de auxiliar o órgão ambiental na fiscalização e na preservação das áreas de preservação permanente do município, das áreas com restrição ambiental no município. O que ocorre? O vereador Bala recentemente trouxe a essa Casa Legislativa uma situação ali na rua Capitão João Born, na lateral do manguezal da Ponte do Imaruim, do antigo cruzeiro, onde tem ocorrido com uma certa frequência a degradação do meio ambiente ocasionada por ação do homem. Mais uma vez, sempre o homem agindo em determinada circunstância quanto à questão do meio ambiente. Outra situação bastante comum na nossa região, senhor presidente, são os imóveis situados ao longo dos cursos d'água, em que, para se realizar o melhor aproveitamento da propriedade, normalmente o seu proprietário ou detentor da posse acaba avançando sobre as áreas de preservação permanente, sobre a mata ciliar, regulada pelas resoluções do CONAMA e também pela lei do Código Ambiental Nacional, que é bastante conhecido como Código Florestal, trazendo um prejuízo à coletividade à medida que toda degradação ambiental ela traz um prejuízo social amplo e ela afeta a coletividade, e o poder público tem, por munus legal, a obrigação de agir. E é com essa finalidade, senhor presidente, que eu estou propondo aqui a alteração do artigo 424, incluindo o inciso 16, na Lei do Código Tributário Nacional, que prevê a isenção tributária do ITU, do Imposto Territorial Urbano, cobrado sobre as áreas de preservação permanente na propriedade particular. Nós não estamos querendo dizer aqui que nós vamos isentar o proprietário que possui uma área de preservação permanente dentro da sua propriedade de pagar o tributo municipal. Nós estamos querendo propor aqui uma troca. O cidadão palhocense, proprietário de uma terra que possuir em sua propriedade uma área de preservação permanente, ele poderá realizar um acordo com o município para que o município isente do IPTU aquela fração de terra mediante a conservação da área de preservação permanente. Um dos nossos principais objetivos, senhor presidente, é a preservação da mata ciliar. É toda aquela vegetação que se situa ao longo de um curso d'água, dentro de uma faixa de 30 metros, e que tem uma função elementar para a própria sustentabilidade do curso da água. Para a continuidade do curso da água, ou melhor falando, porque à medida com que você faz a supressão da vegetação ciliar, passa a ocorrer o processo de erosão, aquele rio ele passa a ser assoreado e ele perde a força da continuidade da água, do trajeto natural da água. Então, medidas como essa, que visam beneficiar aquele cidadão que tem a proposta de preservar a área ambiental que possui dentro da sua propriedade, possa ser compensado com fração da isenção do ITU, do Imposto Territorial Urbano, à medida com que ele se iguala às outras famílias, os outros proprietários de terra,
que não possui que não possui uma área de preservação permanente sobre as suas terras, que acaba pagando o IPTU pela sua propriedade, mas utilizando dela toda. Contrapartida, essas pessoas que possuem área de preservação permanente e que não podem fazer o uso, por uma disposição legal, vez que a lei proíbe que se faça a utilização das áreas de preservação permanentes, porque elas têm características de não edificante, o uso é expressamente proibido, ele possa, sim, ser compensado com um benefício municipal do desconto, da isenção do imposto territorial urbano. Essa é a proposta da nossa lei. Nós já fizemos uma verificação junto ao Supremo Tribunal Federal, que cria essa prerrogativa ao vereador de regular a matéria no âmbito do interesse local. É plenamente possível, tanto é verdade que o próprio parecer da comissão ele vem favorável a essa disposição, e ele também não impacta em absolutamente nada o orçamento municipal vigente, vez que o imposto territorial urbano, quando a matéria é regulada, ele passa a ter aplicação direta no exercício fiscal seguinte. Portanto, mesmo que essa lei seja apresentada neste momento, sua aplicação passa a ter vigência somente a partir do dia 1º de janeiro de 2020, quando entra em atividade o orçamento que será, muito em breve, aprovado nessa Casa Legislativa. É o que se apresenta, por isso eu peço aí a compreensão de todos os vereadores. O parágrafo, o inciso, ele é muito simples, ele apenas inclui quais as áreas com restrições ambientais que passam a ter o benefício da isenção, e ele cria os elementos condicionantes para a proteção do meio ambiente, e em ato posterior deverá ser regulado por ato do chefe do Executivo, que é através do decreto. Vereador Maurício. Qual o inciso que está sendo adicionado à lei? Está sendo adicionado o inciso 16 do artigo 24. Tá? Ele diz que o imóvel ou parte dele, reconhecido como reserva particular do patrimônio natural, e as áreas de proteção ambiental natural, de acordo com a Lei Federal 9.985, de 2000, as áreas de preservação permanente, conforme a Lei Federal 12.651, de 2012, além de outras áreas de interesse ambiental do município de Palhoça, de acordo com a Lei do Zoneamento Municipal, número 16, de 7 de abril de 93, desde que mantenham preservadas, de acordo com o critério a ser estabelecidos pelo decreto regulador competente. A isenção de que trata esse inciso será concedida mediante formalização de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental municipal. Deverá ser feita a verbação à margem da inscrição no cadastro imobiliário municipal para os imóveis de posse, tendo em vista que a restrição da área deverá constar no próprio documento para que dê amplitude e conhecimento a terceiros, e, caso descumprido o termo de compromisso, que conterá permissão expressa para vistorias periódicas do órgão ambiental municipal, será revogada a isenção. Esse é o texto da proposta, e ela visa tão somente trocar parte da arrecadação do município por preservação ambiental, o que é extremamente necessário para a sobrevivência das gerações futuras, conforme o artigo 226 da Constituição Federal, 225 da Constituição Federal.